Olá, amigos e amigas do canal Adailton de Jesus. Neste momento, pela graça de Deus, eu estou trazendo até você o quinto e último capítulo deste excelente audiolivro, Aprendendo a Ser Orientado pelo Espírito Santo, livro de autoria de Kenneth Hagin, o qual eu tenho o prazer de gravar neste momento e trazer até você para a glória de Deus. Compartilhe este audiolivro, curta, deixe o seu comentário, ajude a divulgar os vídeos deste canal e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Neste quinto capítulo, Kenneth Hagin começa falando: se quiser ser dirigido pelo Espírito Santo, esteja sempre disposto a corresponder à sua orientação. Esteja disposto ou disposta a atender às direções que o Espírito Santo lhe traz, mesmo se tais direções não coincidirem com seus próprios raciocínios, expectativas ou desejos humanos. Não prejudique com seus pensamentos errados ou sua ambição egoísta sua capacidade para discernir a sua orientação. Mantenha-se dócil e de coração aberto para receber o que o Senhor lhe quiser contar. Nesse caso, Ele lhe ensinará os seus caminhos e o dirigirá no seu plano para a sua vida. Na minha própria vida, resolvi há muito tempo que corresponderia imediatamente à orientação do Espírito Santo. E no decurso dos anos, cada vez que dedicava tempo a buscar a orientação do Senhor na palavra e na oração, Deus sempre me dava uma resposta. O Espírito Santo dava testemunho no meu espírito quanto ao plano de Deus. E eu sabia por dentro que tinha recebido a orientação divina sobre a questão. Sabia disso melhor do que sabia meu próprio nome. Você pode ser igualmente bem-sucedido em buscar a orientação do Espírito Santo, mas quero enfatizar o seguinte fato: saber a vontade de Deus e andar na vontade de Deus dependem da sua vida de oração e de estar firmado na palavra. Quanto mais tempo você ficar esperando diante do Senhor com a palavra e com a oração, tanto mais certeza você terá a respeito do passo seguinte. Na presença de Deus, aquilo que você tem na vida que não provém dele acabará se desfazendo. Você chegará à condição em que você já não se preocupará com aqueles pesos e pecados que lhe faziam tropeçar em tempos passados. E se verá capacitado ou capacitada para andar na vontade claramente definida do Pai. Enquanto praticar a oração em voz alta do mistério do plano divino para a sua vida segundo a palavra, o Senhor o levará cada vez mais profundamente para dentro do âmbito da oração. Não estou falando em algum âmbito místico em que você fica flutuando como uma nuvem no céu, demasiadamente espiritual para prestar para alguma coisa na terra. Refiro-me a aprender a desfrutar de um nível mais íntimo de comunhão com o Senhor. As coisas do Espírito de Deus tornar-se-ão mais reais para você do que o mundo natural ao seu redor. Todo crente deve ter uma vida espiritual assim. Andar no Espírito deve ser normal para um filho de Deus. Para o crente, deve-se ser tão natural ser dirigido pelo Espírito Santo como o é para os peixes nadarem no mar e para as aves voarem no céu. Você pode, afinal, chegar a se sintonizar tão perfeitamente com o Espírito Santo que habita dentro de você que, em cada situação da sua vida, saberá exatamente o que ele lhe está dizendo quando lhe pedir orientação e direção. Você aprenderá a aperfeiçoar um relacionamento prático com Deus.
O que eu quero dizer com um relacionamento prático? Quero dizer que você chegará a tamanha intimidade com seu Pai Celeste que será tão natural para você conversar com Ele a respeito de tudo como o é para uma criança conversar com seu pai terrestre. Você não chegará a nenhuma decisão relevante sem perguntar primeiro a Ele, e Ele nada fará que diga respeito a você sem primeiro contar a você. Durante toda a minha carreira cristã, tenho aperfeiçoado esse tipo de relacionamento prático íntimo com o Senhor. Sempre me mantive consagrado à vontade do Senhor, seja ela qual for, mas também sempre me considerei à vontade para conversar com Ele exatamente como um filho conversaria com seu pai. No caso de alguns assuntos que não eram cruciais, tenho, por exemplo, perguntado ao Senhor: se tu não tiveres objeções, poderei fazer assim a minha tarefa? E o Senhor tem respondido: comigo está tudo bem. Não é exatamente da maneira que eu teria planejado, mas se você quer fazer assim, dou minha permissão. Por outro lado, tem havido ocasiões em que o Senhor tem me dito: não peça para fazer assim. Não seria o melhor. Tenho, portanto, confiado na sua sabedoria e obedecido ao Senhor, porque Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Você poderá manter um relacionamento com o Senhor se permanecer na palavra, mantiver as orações em dia e conservar-se totalmente disposto à orientação do Espírito Santo. Deus quer que você cultive o seu espírito a fim de poder desfrutar de estreita comunhão com Ele, e à medida que permanecer na sua presença em oração, naquele santo lugar de doce comunhão, você captará no Espírito vislumbres do plano de Deus para você, pois Ele lhe mostrará as coisas que hão de vir. João capítulo 16, versículo 13. Não deixe Satanás frustrar o plano de Deus para você. Quando você gasta tempo na presença do Senhor, não somente entrará numa nova dimensão de comunhão com Ele, como também obterá melhor compreensão da sua autoridade e poder em nome de Jesus para anular as estratégias de Satanás na sua vida. É da máxima importância ter esse poder, pois Satanás envidará seus melhores esforços para frustrar a realização do propósito que Deus tem para você na sua vida. Deus tem lhe falado mediante a sua palavra e através do seu Espírito a respeito do seu plano para você, não é mesmo? Talvez você tenha esperado longamente o cumprimento daquilo que Ele tem dito ao seu coração, sem nada ter acontecido. Você precisa buscar o Senhor e verificar se a falta de resultados foi resultado das estratégias de Satanás contra você. Se for esse caso, você precisará falar à sua montanha, ou seja, a qualquer problema ou circunstância que Satanás estiver usando contra você, e ordenar que ela seja removida mediante o nome poderoso de Jesus. Marcos capítulo 11, versículo 23. Conforme você deve entender, frequentemente batalhas espirituais que precisamos travar ao mantermos nossa posição na palavra de Deus contra o inimigo que quer impedir que o plano de Deus se realize em nossa vida. Não estou me referindo a uma batalha mental ou física, estou falando em resistirmos firmes contra as forças espirituais das trevas em nome de Jesus. Enquanto combatermos o bom combate da fé,
amados com a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 12, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Quando exercemos a autoridade que Deus nos deu em nome de Jesus, confirmamos a vitória sobre o diabo que Jesus já comprou para nós na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Foi a respeito desse tipo de combate que Paulo escreveu na primeira epístola a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate. No meu ministério, tem havido ocasiões em que parecia que todos os demônios no inferno estavam lutando juntos contra mim, para me impedir de seguir o plano de Deus para a minha vida. Parecia, por exemplo, durante os 5 primeiros meses, depois de eu deixar minha última igreja e entrar no ministério missionário, que tive que enfrentar mais demônios do que a soma total acumulada deles durante os 15 anos anteriores. Para onde quer que eu me virasse, sofria opressão e oposição do inimigo. O diabo procurava me impedir de entrar no tipo de ministério que Deus planejara para mim. Mas eu vencia por meio de exercer com perseverança minha autoridade em Jesus Cristo mediante a oração. A Bíblia, pois, diz que é um bom combate da fé, porque às vezes precisamos ser inabaláveis e perseverantes em nossa tomada de posição contra o inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao versículo 18. Você pode fazer a mesma coisa na sua vida. Se, por exemplo, um espírito de depressão ou de opressão tem deixado lerdo o seu espírito e turvado a sua mente, você precisa ordenar em nome de Jesus que o inimigo cesse as suas operações contra você. Ordene que o poder de Satanás sobre cada área da sua vida seja rompido. Mantenha-se firme contra as estratégias do inimigo por meio da palavra de Deus e do poderoso nome de Jesus. Ao mesmo tempo, mantenha firme a sua confissão de fé no sentido de que os propósitos de Deus prevaleçam na sua vida. Comece a dizer: o Senhor tem me falado e, portanto, em nome de Jesus, assim acontecerá. Quando você andar naquele âmbito de autoridade em Jesus Cristo, nenhum homem, nenhum demônio e nenhuma circunstância conseguirão interpor-se entre você e o cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida. E à medida que você resolver cultivar o seu espírito e sempre seguir a orientação do Espírito Santo, você andará cada vez mais na vitória e experimentará a plenitude do plano de Deus para a sua vida. Acabo de repartir com você maneiras diferentes de o Espírito Santo poder orientá-lo e alguns princípios bíblicos que, ao serem postos em prática, ajudá-lo-ão a seguir corretamente a orientação do Espírito Santo. Lembre-se, no entanto, que as coisas espirituais exigem prática, da mesma maneira que as coisas naturais. Não se apresse demasiadamente, portanto, nem fique desanimado ou desanimada se você não crescer da noite para o dia para ficar espiritualmente maduro ou madura nessas questões. Afinal de contas, seu crescimento físico e mental não foi de um momento para outro, não é verdade? Você não entrou na primeira série em certa data para então firmar-se no colégio na seguinte semana, não é verdade? Você não amadureceu numa só noite. Da mesma forma, seu aperfeiçoamento espiritual também levará algum tempo. Continue, portanto, a ser diligente ao buscar
do Senhor orientação e direção para a sua vida. Não se esqueça de exercer a autoridade que lhe foi dada em Jesus Cristo, a fim de derrotar as tentativas que Satanás faz para frustrar o plano de Deus para a sua vida. Mais importante de tudo, passe muito tempo na presença de Deus, meditando sobre a sua palavra, adorando e orando no Espírito. Não se apoquente porque perde o rumo algumas poucas vezes. É só continuar crescendo espiritualmente e cultivando o seu espírito. Recuse-se a andar segundo sua própria mente natural e peça que o Senhor faça com que os pensamentos dele sejam os seus. Se permanecer arraigado e alicerçado na palavra e dedicar tempo para escutar o seu espírito, a Bíblia promete que você vai aprender a ser orientado pelo Espírito Santo. Termina aqui o 5º e último capítulo deste audiolivro, Como Ser Orientado pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.